Salve, salve galera! Hoje eu vou falar sobre a quebra do jejum. O meu último vídeo que eu fiz sobre o jejum, eu falei só sobre os resultados, causa no nosso corpo, tanto físico como espiritual, referente ao jejum que nós fazemos. Agora eu vou falar sobre a quebra, onde muitas pessoas vêm errando, quebram coisas erradas e às vezes até sai um tiro pela culatra. Até elas estão se contaminando, elas estão não ficando pura e se intoxicando mais ainda, porque depois do momento de pureza, o qual você fica longo tempo em jejum, você deveria se alimentar do alimento certo. E é isso que eu vou dizer para vocês agora. Qual seria os alimentos certos após uma quebra de jejum? Vou dizer que a janela é a parte de alimentação. A janela é o tempo que você se alimenta. Digamos assim, se você jejua até meio-dia e você vai se alimentar às 7 horas da noite, até às 7 horas da noite, esse tempo é a janela de alimentação. Tudo bem? E o restante é jejum. Vou falar também sobre o que acontece no nosso corpo, os tempos de jejum, que nem o jejum de 12 horas, começa com 12 horas. É aquele jejum que o médico pede para fazer algum tipo de exame de sangue para que o sangue fique mais puro. Então, esse jejum de 12 horas é simplesmente para baixar para a queda de glicemia. E 16 horas é o tempo que começa a queima de gordura. Um jejum de 24 horas é o jejum que começa o trabalho de autofagia. O corpo se alimentando dele mesmo. Um jejum de 48 horas, aí sim, autofagia e manifestação do GH, liberação do GH, que é o hormônio de rejuvenescimento, de crescimento, de prazer, enfim. Agora, por fim, 72 horas, onde alguns cientistas recomendam que nós façamos uma vez por ano, um jejum de 72 horas. Tem muita gente que fala que é um jejum cirúrgico, para você se purificar de todas as coisas. Seria legal, eu faço uma vez por ano e é bem legal. Agora eu vou voltar lá nas quebras. Por que as pessoas, muitas vezes, elas fazem jejum e não conseguem perder peso e muito pelo contrário, às vezes tem pessoas que até engordam. Então o que seria a quebra, A quebra é o primeiro alimento que você coloca na sua boca após o término do jejum. Tanto líquido como sólido. Muita gente já me falou assim, não Jair, eu quebro com suco de laranja, eu quebro com torradas, eu quebro com tapioca, eu quebro com... E muita gente quebra com qualquer coisa, fala, eu quebro o que tiver na minha geladeira, até com pizza. Tudo errado. Tudo que eu tô dizendo aqui agora só cabe para as pessoas que estão acima do peso. Os atletas é completamente diferente, é um outro estudo, é um outro comportamento que os atletas... eles podem, é diferente para eles, tá? Então, esse conteúdo é para as pessoas que estão querendo perder peso, que estão acima do peso. Então, quer dizer, as pessoas quebram errado. Quebrar com suco de laranja é um pico muito grande de açúcar. Quebrar com tapioca é igual comer um pão, só não tem o glúten. Quebrar com todas essas coisas que eu falei aí é tudo errado. Qual seria a quebra ideal? Primeiramente, a água. Se quiser colocar limão, ótimo. O limão, ele controla o pH do corpo, então é excelente. Ele combate o tóxico do corpo, então perfeito. Porém, quando for colocar alimento sólido, tem que ser gorduras boas e proteínas boas. Que seriam gorduras boas, Seriam óleo de coco, abacate, manteiga, as proteínas, ovos, oleaginosas, castanhas, nozes, enfim, tem inúmeras. Só pelo fato dessa quebra ser com gorduras boas ou proteínas, já vai mudar completamente esse quadro das pessoas não conseguirem emagrecer. Então já vai começar a ser bem legal, você vai ver que você vai perder bastante peso já mesmo na primeira semana, só com essa quebra. Não precisa literalmente fazer uma dieta rigorosa, porém você vai ter que fazer as alimentações dentro dessa janela a qual eu estipulei, ou a qual você vai estipular, entendeu? Então a quebra tem que ser com gorduras boas ou proteínas boas. Sempre você vai colocar na sua boca essa gordura ou essa proteína. Eu vou falar o que acontece quando você coloca, digamos, um suco de laranja no seu corpo. Mais uma vez, seu pâncreas vai receber aquele forte pico de insulina, aliás, de açúcar, fazendo com que ele mande insulina para o seu corpo. A insulina é onde quebra os açúcares e manda, ela leva os açúcares para as células. E a insulina não tinha que trabalhar nada, ela tinha que ficar em repouso. Quanto menos você põe insulina no seu corpo, mais seu corpo fica descansado, mais seu corpo fica saudável. Então, quanto mais insulina, mais trabalho, mais doença, mais indisposição. E é por isso que as pessoas estão ficando diabéticas, porque não para de comer carboidrato, não para de comer açúcar, não para de comer as coisas que produzem, que fazem essa insulina trabalhar. Então, o corpo deveria ficar tranquilo, sem trabalho.
E quando você come as gorduras, não que a gordura não seja fonte de energia, não seja calórica, mas é uma energia verdadeira, é uma energia real, é a energia que nós realmente precisamos. Então, essa transformação no corpo, ela tem que começar aos poucos. Por isso que eu falo que o mais importante é o primeiro alimento, que você não mandar nenhum pico. Eu tô sendo claro até aí? Agora eu vou falar sobre essa janela de alimentação, que é do meio-dia até às 7 ou às 8, até o horário que você acha que é legal você se alimentar. Não é porque você já quebrou com uma gordura boa ou uma proteína que você vai continuar comendo açúcar e carboidratos. Quando eu digo os carboidratos, são os carboidratos simples, que são os derivados da farinha, são os industrializados e não os complexos. Mas vamos lá, mesmo assim os complexos, batata doce, mandioca, enfim, são carboidratos. Porém, são carboidratos complexos, são carboidratos bons. Só que eles, mesmo assim, em momentos isolados, eles caem como açúcar no pâncreas. O pâncreas, ele é agnóstico, ele não identifica um chocolate da batata doce. Ele identifica o pico. É lógico que a batata doce vai ter um pico glicêmico bem pequeno. E o chocolate vai ter um grande pico, vai ter um pico alto, né? Então, é isso que faz engordar. Mas eu recomendo que na outra refeição, na sua próxima refeição, você também comece quebrando com proteína. Comece comendo um ovo, comece comendo uma carne. Depois você faz equalizado ali, mistura tudo e come tudo junto. Então, toma uma água. Se você quiser, come uma fruta que não seja tão doce antes da sua refeição, mas uma fruta que não seja muito doce. Não vai comer uma manga, não vai comer uma fruta muito doce. Ou coma junto com o alimento, junto com a sua refeição ali. Então, se você se lembrar desse pequeno detalhe, de toda vez que você for se alimentar, você começar pelas proteínas e pelas gorduras, tudo isso vai mudar. Você vai ver que você vai começar a perder peso, você vai ver que o seu corpo vai reagir de forma diferente. Agora vamos lá, tem outra coisa. Os líquidos, que são os chás que você pode tomar, né? O café e chá. Vamos colocar só café e chá. Só que não pode colocar açúcar. E quando eu digo açúcar, também adoçante, qualquer xarope, qualquer coisa que for adoçar aquele alimento, ele vai quebrar o jejum e vai ser um pico. Nós perdemos o trabalho. Por isso que se você falar assim, eu não aguento ficar tanto tempo assim, sem comer um açúcar, sem comer um carboidrato, faça isso após a sua refeição. Até você acostumar, vai chegar uma hora que você vai conseguir ter controle. Quando você começa a jejuar, você começa a ter controle. Os seus hormônios, a leptina, a grelina, eles são controlados por você. Você desperta em você esse comportamento, é persuasivo. Então, faça jejum. E se você se lembrar que todas as vezes que você for se alimentar, você começar a comer proteína e gordura, você vai ver que vai mudar esse quadro. Pessoal, não se esqueça, mastiga bastante o alimento, mastiga mais o alimento. Isso também manda esses hormônios, para leptina e para grelina, o controle do apetite. Então você passa a ter controle das suas vontades. Isso é muito interessante. Eu não sei explicar exatamente como isso funciona, mas faça que dá certo. Então essa é a minha dica para hoje, pessoal. A quebra do jejum tem que ser com gorduras boas ou proteínas, sempre, sempre. Então, sempre que você vai começar qualquer refeição, comece com gorduras ou proteínas. Água também seria interessante. Então fica a minha dica aí sobre a quebra do jejum para que você possa... Eu conheço pessoas que perderam 6 quilos em uma semana, em 8 dias, perderam 6 quilos. Tem pessoas que chegou a perder 10 quilos em 2 semanas. Então essas coisas acontecem, só que tem que fazer um protocolo, você tem que se lembrar, tem que ser como um mantra na sua vida, você sempre começar pelas proteínas e pelas gorduras. Tá bom, pessoal?